Salve galera, vamos para a nossa terceira aula sobre o Brasil República. Vamos falar dos grupos políticos. Então, os grupos que dominavam politicamente o Brasil à época, as elites, estavam basicamente em São Paulo, Minas e no Rio Grande do Sul. Esse grupo aí, eles defendem uma república federativa e com autonomia das unidades regionais, ou seja, dos estados, das províncias. Além desse grupo, há o Partido Republicano Paulista, que é o Partido Republicano Paulista, que é um grupo mais duro no seu enfrentamento. Se não me falha a memória, ele é criado ali em 1832, mais ou menos nesse período. Ele é um grupo que tem uma postura muito mais crítica à monarquia. Militares também vão participar, e é interessante que vai haver uma rivalidade, isso aqui é um dado bacana, entre o Exército e a Marinha, porque a Marinha tinha uma proximidade maior com a monarquia e o Exército tinha esse distanciamento. Então, há até uma rivalidade entre militares do Exército e militares da Marinha de Guerra do Brasil nessa conjuntura. Marechal Deodoro, que vai exercer aí, vai defender o papel maior do Exército do Estado. Marechal Floriano Peixoto, que ele já cercado de jovens militares de ideias positivistas, carrega muito ali a questão da ordem do progresso. Não é à toa que quando ele assume o poder depois de Marechal Deodoro, depois da renúncia de Marechal Deodoro, ele vai ser até considerado como marechal de aço, né? O marechal da mão de ferro, alguém bem rígido nesse sentido. E tanto o Marechal Deodoro quanto Floriano Peixoto se colocavam contrários a teses do liberalismo. Com relação à acolhida externa, né, como que se deu isso? Então, a Inglaterra vê com algumas restrições, porque de uma certa maneira havia uma relação da Inglaterra com a monarquia. A Argentina tem entusiasmo no processo de independência, de proclamação da República do Brasil. Depois vão surgir conflitos entre Brasil e Argentina. Há uma aproximação muito grande dos Estados Unidos com relação à República Federativa do Brasil. E aí cabe falar de uma figura fundamental na história da diplomacia brasileira, que nasce com o Barão do Rio Branco e que vai comandar de 1902 a 1912 o Ministério das Relações Exteriores. Ele procura aproximação com os Estados Unidos, mas não um alinhamento automático e de submissão. Tá? O Brasil nunca se colocou submisso aos Estados Unidos. A relação era sempre de negociação, de troca de interesses, no sentido diplomático. Então, não adianta só ser de um lado a coisa, tem que ser dos dois lados. Então, o Barão do Rio Branco ele fez muito isso, buscando consolidar o Brasil como uma potência, uma grande potência, portanto, na América Latina. Além disso, o Barão do Rio Branco vai tentar acordos e vai ter acordos e desacordos com os países da América Latina, tentativa do acordo Argentina-Brasil-Chile, o ABC. Então, ele fez um movimento muito importante. O Itamaraty, então, que representa as relações exteriores, deve muito ao Barão de Rio Branco, é uma figura muito importante da história do Brasil, beleza? Bom, vai haver nesse período um conflito com a Bolívia. Naquela época havia ainda a busca da borracha, a borracha que era tirada, portanto extraída das seringueiras na região amazônica. E aí há um conflito, uma disputa em função dessa valorização da borracha na região ali que pegava Bolívia e Brasil, e que hoje é o Acre. Então, disputa mesmo, armada, muita violência, e no fim das contas, o Brasil acaba entrando num acordo, fazendo o Tratado de Petrópolis, e essa região, ela então é adquirida, ela passa a responsabilidade brasileira, o que vai virar, portanto, o Acre, né, em 1903,
e o Brasil paga uma quantia de 2,5 milhões de libras esterlinas para a Bolívia. E aí, o ciclo da borracha era muito bacana para a economia brasileira, porém, isso é uma coisa que quebra a expectativa da borracha no Brasil, que algumas pessoas pegam mudas das seringueiras, levam para a Índia, fazem plantações mais regulares, tal, dá certo, e aí o ciclo da borracha passa para a Índia, porque o acesso à floresta era difícil, não era regular, então era muito mais fácil tirar ali, extrair a borracha agora da Índia. Isso quebra a economia da borracha no Brasil, quebra a construção da ferrovia que foi feita lá na região, ferrovia Mamoré, se não me falha a memória. Então, quer dizer, tem toda uma questão importante da história da borracha no Brasil. Avançando, crise econômica. Isso é bem interessante, que é a crise econômica da República, conhecida como encilhamento. O que foi o encilhamento? Então, o ministro à época era Rui Barbosa, o mesmo que vocês vão ver que depois que faz toda os ajustes da Constituição de 1891. Rui Barbosa, então, ele comandava o Ministério da Fazenda em 1980 e ele vai adotar medidas econômicas para desenvolver a economia, a indústria no Brasil. E com isso ele vai aumentar a oferta de crédito, permitir a bancos que forneçam crédito, papel moeda, vai incentivar, portanto, a abertura de empresas. Ele tem uma ideia bacana, muito interessante. Essa facilitação do crédito que levaria, portanto, ao crescimento da atividade econômica. Porém, não deu muito certo no sentido de que o aumento de crédito inflacionou demais a economia. E aí, essa inflação gigantesca, gerada por esse aumento de crédito, vai gerar também as especulações nas bolsas de valores. Além disso, muitas empresas pegavam empréstimos, eram empresas fantasmas, que na verdade não existiam de fato, pegavam o empréstimo, depois sumiam, desapareciam, e aí então isso foi quebrando a economia brasileira nessa grande crise da República, conhecida como encilhamento. E olha que interessante, encilhamento pode ser entendida como aquele lugar onde ficam os cavalos se preparando para as corridas de jockey, portanto tem a ver com disputa, com aposta. Também encilhamento é quando você adestra, limita, põe alguns comandos no cavalo. Então, a palavra veio aí, desse mundo das competições, das apostas, e isso quebra a economia brasileira, vai gerar muito assim gasto para os cofres públicos. Era uma medida que, se desse certo, seria muito interessante, favoreceria muito o desenvolvimento da economia e da indústria no Brasil. Porém, ocorreram esses problemas aí, e aí, com a especulação na Bolsa, muitas falências, muito desemprego, e aí a gente já sabe o que acontece, né? Vem um caos econômico no Brasil, que depois quem vai tentar organizar e reverter é o Marechal Floriano Peixoto. Vamos com uma questão aí. Durante o governo republicano provisório, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, põe em prática uma política econômica caracterizada pela emissão de papel moeda e pelo aumento das tarifas alfandegárias para produtos estrangeiros, visando promover o crescimento industrial. Essa política ficou conhecida como plano de metas? Não, isso aí é mais recente na história do Brasil. Convênio de Taubaté? Não, convênio de Taubaté vai ser um convênio entre os cafeicultores de São Paulo. E depois a gente vai ver isso. Funding Loan, acho que é assim que lê, não é isso. Salvacionismo. Salvacionismo é quando o cara diz que, olha, eu trago aqui a solução para todos os seus problemas e essa pessoa resolve tudo. Também não era o caso. A resposta aqui, encilhamento. Todo mundo acertou, né? Parabéns. Mais uma, da FGV. Caracterizou-se por encilhamento a política econômica que, letra A,
Levou o país a uma crise inflacionária pela emissão de moedas? Opa, tá quente. Sem lastro ouro, ou seja, sem o ouro que, na verdade, sustenta o valor monetário, o valor conceitual do dinheiro. E com escassos empréstimos estrangeiros. Então, pouco dinheiro vindo de fora, gerando inúmeras falências. Parece que está quente. Vamos ver a próxima. Pôde acomodar os primeiros anos da República a estabilização e ao investimento de políticas públicas? Não, né? Não foi isso. Não foi uma estabilização, foi uma crise. Levou o país a perder empréstimos para a reorganização do parque industrial? Bom, até poderia pedir empréstimo, mas não tem reorganização de parque industrial porque ainda não tem os parques industriais tão desenvolvidos, né? E, para explorar a borracha da Amazônia, não precisava de investimento externo para explorar a borracha da Amazônia. Próximo. Pode acomodar por aproximadamente 50 anos uma economia ainda dependente, permitindo a aplicação de recursos e serviços públicos? Não, né? Pelo contrário, vai quebrar os cofres públicos. Levou o país a receber apoio de todas as nações industrializadas para o desenvolvimento de parcerias, apesar da crescente inflação decorrente dos inúmeros empréstimos perdidos. Professor, por que não essa? Veja bem, até pode receber apoio, mas se você está com inflação e perdendo os empréstimos, você não vai ter apoio estrangeiro. Ninguém põe dinheiro onde está perdendo. A lógica do capital é: eu invisto onde eu vejo que eu vou ganhar, onde eu vou ter lucro, onde eu vou desenvolver melhor a minha economia. Agora, eu não vou investir num lugar que está em crise, que está em deteriorização econômica. Então, não é essa. Alternativa certa, portanto, letra A. Muito bem. Então, aí fechamos mais uma aula. Até a próxima.